Estamos começando mais um TVL Cidadã e hoje nós viemos até o Instituto Vinícius Ian, uma ONG que atua em defesa dos direitos dos autistas. E quem vai explicar um pouco melhor sobre o Instituto pra gente é o Rodrigo Gonçalves, que é o presidente do Instituto. Olá, Rodrigo. Olá, Ana Paula. Olá, os espectadores da TVL. Agradeço o espaço para a gente poder estar conversando e falando um pouquinho sobre o nosso trabalho. Rodrigo, o Instituto ele tem um slogan, né? Nosso porquê tem nome, rosto e coração. Conta pra gente um pouquinho como que surgiu essa ONG. O Instituto Vinícius Ian nasceu da dor que eu e minha esposa passamos quando, aos 2 anos de idade, o nosso filho, o Vinícius Ian, foi diagnosticado com autismo de suporte nível 2 e depois a gente foi descobrindo outras questões como as lesões neurológicas, apraxia de fala, e por isso que a gente fala que o nosso trabalho tem rosto, coração, tem nome, porque o Vinícius inspirou essa fundação do Instituto, essa criação desse trabalho, e tudo que a gente aprendeu, né, nesse entendimento sobre o autismo no início dos trabalhos, a gente aplica hoje dentro do Instituto para que nenhuma família passe por isso sozinha. Ele está com quantos anos agora? O Vinícius hoje tem 7 anos de idade, a gente até ia trazer hoje aqui para ele participar da entrevista, mas ele não teve uma boa noite de sono. Isso é uma das causas que o autismo traz, então ele precisou ficar no descanso dele por conta da crise e tudo mais. Qual que é o tipo de auxílio e de serviços que o Instituto presta? Ana Paula, o Instituto ele nasceu justamente para trabalhar a parte do direito dos autistas. Nós entendemos a necessidade que os autistas tinham em buscar os seus direitos, desde plano de saúde, saque do FGTS que os pais podem fazer, medicamentos, atendimentos médicos e diversos outros direitos que muitas vezes podem ser acessados sem mesmo entrar com uma ação judicial. Apenas o fato de fazer o requerimento, fazer o pedido, como uma isenção do próprio IPVA, mesmo do carro usado, aquele carro que já é da família, que a família pode ter acesso à isenção do IPVA, nós fazemos todo esse atendimento desde o tirar a dúvida ou até mesmo quando há necessidade de fazer esse processo judicial. Então o Instituto foi fundado a partir deste mote. Eu sou advogado, tenho escritório de advocacia, então toda a equipe do meu escritório atua nessa parte jurídica. Só que nós entendemos que o autismo é algo muito grande, né? Que tem um trabalho por trás da família que precisa ser cada vez mais movimentado. E o Instituto, entendendo essas necessidades, cresceu e a partir disso nós criamos diversos outros projetos. Projeto de medicina, projeto das cestas mágicas de Natal, onde a gente quer que essas famílias tenham uma ceia de Natal, entre outros projetos que já estão em andamento. E quantas famílias são atendidas e como é que essas famílias chegam até vocês? Elas chegam através de nós por diversos canais, pelo WhatsApp, por indicações, pelo nosso site, pelas redes sociais muitas vezes, porque elas veem ali no Instituto algum apontamento que nós fazemos e eles querem nos acessar para entender um pouco mais. O Instituto já atendeu só na parte jurídica mais de 1.500 famílias. E aí que a gente fala que é um ponto muito importante. O Instituto ele inovou nessa parte do atendimento jurídico. Nós somos a única instituição filantrópica do Brasil que presta um atendimento jurídico próprio, com uma equipe própria, sem qualquer custo. Nós atendemos o Brasil inteiro, esse é o nosso diferencial, e atendemos a qualquer deficiência. Nessa parte jurídica, a gente consegue atender desde a pessoa com deficiência mental, deficiência física, o próprio autismo, porque o direito é praticamente igual para todos eles, diferenciando alguma coisa ou outra. Como os nossos profissionais têm essa expertise, então nós podemos atender isso de forma muito ampla. Também não filtramos por renda. A família que precisa de um atendimento jurídico, ela vai ser atendida independente da renda dela. Porque nós entendemos que a partir do momento que ela passa por uma questão de deficiência, a gente sabe o quanto é difícil, o quanto é custoso um tratamento, terapias. São terapias muito caras e a gente sabe que hoje o SUS, o governo, não consegue entregar tudo isso. Nós tivemos agora no último censo, que foi divulgado esse ano, são mais de 18 milhões
de pessoas com deficiência. Desses 18 milhões, mais de 10% são autistas. São os que estão diagnosticados, porque nós acreditamos que esse número é muito maior, mais do que 3 vezes o número desse, porque a gente sabe que muitos desses autistas ainda não conseguiram fazer o seu diagnóstico. Sim. E assim, como tu estava falando, né, que vocês atendem qualquer família, as famílias quando recebem esse diagnóstico, ficam sabendo, né, elas se sentem muito fragilizadas e muitas vezes elas não sabem dos direitos que elas podem adquirir para facilitar, né, os caminhos burocráticos que elas devem seguir. Exatamente. Eu tenho, esses dias, uma amiga entrou em contato comigo, sabendo do Instituto, e nos disse: Rodrigo, eu recebi o diagnóstico do meu filho agora, mas eu não tive nenhuma orientação, não foi me direcionado para nada. Eu só recebi o papel do diagnóstico e pronto, acabou ali. Então a gente também entendeu essa questão cada vez maior, isso acontece muito. Muitas vezes as famílias também não conseguem acessar pela rede pública o diagnóstico, elas estão buscando esse diagnóstico na rede particular, mas elas têm o diagnóstico, mas não sabem mais o que fazer com isso. Então, elas nos procuram para saber do atendimento. O Instituto ainda não consegue trabalhar as terapias, que é algo muito importante, mas a gente tem alguns parceiros que a gente consegue direcionar para ajudar. Mas nós estamos entregando, a partir desse momento, os direitos que elas podem acessar. O que elas podem buscar dentro desse diagnóstico que elas têm direito, porque muitas vezes esses direitos independem da renda dela. Claro que tem muitos deles que, dependendo da renda da família, ela vai conseguir ou não vai conseguir, mas como existem esses direitos que independem dessa renda familiar, elas podem se acessar e nós ajudamos elas nesse caminho. Tanto é que agora a gente está pensando num projeto de acolhimento pós-diagnóstico, né? A partir do momento que a família tem esse diagnóstico, nós queremos criar um kit para recebê-los, para que eles tenham essa primeira noção do que vão fazer, o que eles vão acessar, o que eles vão buscar, o que podem fazer. Então esse é mais um novo projeto que já está nascendo, porque a gente vai percebendo pelas necessidades. Vão surgindo demandas. Exatamente, as famílias elas vão nos mostrando, eu vivo isso, né? Eu sei quais são as necessidades. Claro, hoje o Vinícius ele tem o privilégio, eu digo, de ter uma família que pode dar a ele tudo o que ele necessita no atendimento. Não é, a gente sabe que o autismo é caro o atendimento, então ele tem uma rede de apoio. Mas a gente sabe que ele é um privilegiado e que a grande maioria não é assim. Então a gente entendeu que a gente pode fazer sim, cada vez melhor e maior isso. Vocês fazem ações também para ampliar a compreensão social, né? Unindo especialistas e também as famílias, a comunidade. Qual que é a importância disso? Exato. Nós entendemos que a informação é primordial, não só para as famílias atípicas, mas para a população em geral. Né, para todo mundo que convive em comunidade de alguma forma precisa entender o que é o autismo, porque dificilmente alguma pessoa não vai passar por uma situação ou de um vizinho, ou de um amiguinho do filho na escola, ou de um parente próximo. Então cada vez mais nós estamos levando palestras para dentro de empresas. A Mariana, que é uma mãe que acessou o Instituto, foi beneficiada com o nosso trabalho, hoje faz parte desse trabalho dentro do Instituto. Ela leva o conhecimento dela como uma mãe atípica de 3 crianças autistas em palestras, em conversas dentro das empresas para mostrar como é uma vida de uma mãe atípica. E isso acaba inspirando outras famílias, outras mães e pais a entenderem, a buscar seu diagnóstico. Esse é um outro ponto importante que nas palestras, nas rodas de conversas que a gente faz, ou mesmo em reuniões, gravações de podcast, entrevistas que a gente participa, a gente fala muito sobre isso. Muitas famílias às vezes têm medo de ir buscar um diagnóstico, né? Por mais que aparentemente pode ser que tenha, né? Mas nem sempre é autismo, pode ser outras questões, e elas têm medo muitas vezes de buscar. São famílias que talvez tenham uma condição financeira ali, um plano de saúde que é pago pela empresa, de acessar um médico, um especialista que vai dar para elas
esse diagnóstico. Então a gente também quer inspirar essas famílias a buscarem, a entender o seu diagnóstico. E na população como um todo, criar empatia. A gente entende que a palavra empatia ela tem força, que é uma forma de as pessoas se colocarem no lugar de outro, né? Eu não sei, Ana Paula, se você tem na sua família, no seu núcleo familiar, um autista, mas acredito que quanto mais a gente conversa, quanto mais você ouve sobre o autismo, você consegue olhar para uma família que tem uma pessoa autista ou às vezes uma criança mesmo e entender o que pode fazer para ajudar. A gente quer que a população como um todo, o cidadão, olhem para essas famílias e pergunte o que eu posso fazer para ajudar essa família. Sim, eu não tenho na minha família, mas assim, eu vejo muito nas escolas o quanto é difícil conseguir as vagas, a inclusão mesmo nas turmas, né? Hoje em dia se fala muito sobre isso, né? Verdade. A gente sabe que a saúde está muito deficitária no atendimento para o autista, mas a educação não está longe, né? Hoje nós temos aí, pelo censo, para cada 30 crianças, de 5 a 9 anos, uma é autista. Praticamente hoje, em todas as salas, tem um autista, tá? 70% das salas de aula vai ter um autista. Nem todos vão precisar de um professor de apoio, né? Isso é importante, mas uma grande parte necessita. E existe algumas resistências por escolas, muitas vezes de matricular, de ajudar, ou até mesmo de entender como preparar uma adaptação do conteúdo de aula para essa criança. E isso é algo que não é um problema apenas dentro da escola, é lá na base. É lá no conceito da formação dos novos educadores. Eles não estão sendo preparados para essa educação especial. Então a gente vê isso com muita apreensão, porque daqui a pouco nós vamos ter uma geração de crianças daqui a 10 anos que vão virar adolescentes e adultos, e eles vão para o mercado de trabalho, eles vão para a sociedade, eles não vão ter uma independência, uma qualidade de vida adequada e não vão poder acessar o mercado de trabalho. Isso vai gerar de novo uma grande procura, né, por ajuda do governo, acessibilidade. Então a gente cria essa preocupação, e o que as famílias mais querem é dar autonomia para os seus filhos, né? Dar autonomia, qualidade de vida, e isso o Instituto está buscando para fazer. Perfeito. E vocês têm também, além dessas ações todas, eventos, né? Um evento em especial que é o Jantar Mundo Azul. Como é que funciona? O Jantar Mundo Azul, ele é um trabalho que a gente faz diferente de jantar para arrecadação de fundos. É uma forma de a gente atrair o empresário, as pessoas com influência, o poder público, para conhecerem um pouco mais do projeto do Instituto, né? Tornar o Instituto mais visível, mais conhecido, para aqueles que de alguma forma vão investir no Instituto. Nós queremos trazer o empresário, as empresas para o lado do Instituto, não como uma fonte doadora apenas, doar por doar, mas ser um parceiro, ser um investidor, onde eles vão ter retorno em diversos aspectos: retorno social, retorno comercial, marketing para isso. Nós entendemos que hoje as empresas precisam de um retorno para investir, independente do seu negócio. E investir em uma instituição filantrópica não deixa de ser um negócio. A gente tem um pecado de olhar para uma ONG, uma filantropia, e achar que eles não podem ter lucro, né, por ser uma entidade sem fins lucrativos. Isso é um pensamento errado. Entidade precisa de lucro para se sustentar, senão ela vai passar todo ano, todo mês passando o chapéu, implorando por migalhas. E não é isso que o Instituto está buscando. Então o Jantar Mundo Azul, ele tem essa finalidade: atrair esses empresários, essas pessoas de grande influência, para que entendam a causa. São pessoas que muitos vivem a causa, muitos deles não vivem.
para eles conhecerem um pouco mais do nosso projeto, a forma que o Instituto trabalha, saber que ali é um ponto de geração de negócio para eles. Inclusive, nós trabalhamos com licenciamento de marcas com a marca do Instituto. Nós temos o nosso amigurumi, ele é um projeto que nós estamos trabalhando com uma empresa Círculo aqui de Gaspar, onde é um produto que nós queremos colocar à venda e receber royalties por essas vendas. Então nós estamos conversando com diversas empresas justamente para criarem produtos através da marca do Instituto, para que o consumidor saiba que consumindo aquele produto, além de ele estar consumindo um excelente produto, ele vai estar ajudando uma instituição séria que busca trazer o diferencial para essas famílias atípicas. E ali no logotipo também tem o Jazz, que é o mascote. Exatamente, né? O Vinícius e o Jazz, eles são os nossos personagens. O Jazz é um cão que veio para o Vinícius de uma ONG de Balneário como apoio socioemocional. Ele é um cão treinado como cão guia, que não foi aprovado e virou o nosso mascote junto com o Vinícius, né? Também deveria estar aqui hoje, mas como ele fica com o Vinícius não veio, ele também também acabou não vindo, né? Sexta-feira, uma chuvinha, então isso. Então esse trabalho que a gente faz com o jantar tem tudo isso, divulgar, mostrar o Vinícius, conhecerem mais a causa, entender e fazerem essa imersão dentro do Instituto para estarem ali dentro e entender como é viver com um autista. E desde que vocês começaram, quais são os avanços até agora que tu poderias descrever? Eu vou te dizer que é uma caminhada árdua, Ana Paula. Ser pai de uma criança autista, mãe, não é algo muito simples. Eu sempre digo que quando uma família tem um filho, esse filho, conforme ele vai crescendo, ele vai se adaptando à rotina da família, né? E quando há um autista, essa direção muda. A família precisa se encaixar dentro dessa rotina. Então o autista ele acaba virando o centro disso. Porque muitas vezes a gente já estava pronto para sair de casa, para algum evento, algum compromisso, e o Vinícius entrou em crise. E temos que cancelar, não dá para ir. Ou algumas vezes a gente tem que escolher se vai para um evento ou outro por conta do local com muito barulho, local com perigo. O Vinícius é uma criança que ele não tem noção do perigo, ele vai longe. A gente tem que deixar, a casa é fechada, tem piscina, então tudo é fechado com cadeado, porque ele vai para a piscina. Então esses avanços nós entendemos que eles precisam vir também com a ajuda do poder público, e a gente sente falta disso. Mas o Instituto ele entendeu nesse campo que dá para trabalhar muito. Então o que a gente consegue de avanço é transformar as pessoas, o autista nesse momento, em alguém que possa ser levado a sério também, tá? Nós tivemos algo muito bonito que aconteceu de uma menina autista, que é filha de uma amiga nossa, que o sonho dela era ter o baile de debutantes dela, de 15 anos, e a família não tinha condições de fazer o aniversário. E a menina querendo ser influencer, né? Ela tem autismo nível 2, ela é verbal, mas tem um déficit cognitivo. Ela postou nas redes sociais o sonho dela e o vídeo viralizou. E isso tornou uma corrente do bem tão grande que diversas pessoas e empresas entraram em contato com a família para dar para ela o que ela precisava para essa festa ser realizada. E a festa aconteceu agora no dia 1º de setembro, dia do aniversário dela. Foi muito bonito, a gente ajudou, trabalhou em conjunto para tornar, e como o sonho dela também é se tornar uma blogueirinha, uma influencer, o Instituto a convidou para ser a nossa influencer oficial dentro do Instituto. Então ela vai ser capacitada pela nossa equipe para ajudar a nossa equipe de marketing. Então essa é a ideia, é mostrar que o autista, apesar das suas barreiras, podem ultrapassá-las. Eles têm essa condição, se a gente der a eles as ferramentas. Então a gente percebe esses avanços. A própria projeto de medicina que nós temos aqui, onde a gente está trazendo um olhar diferente para o autista, um olhar individualizado, para olhar a causa, porque o autista ele sempre vem com alguma coisa a mais, né? Um déficit cognitivo, uma questão de fala, e a gente sabe que o quanto é difícil isso. Então a gente tem transformado esses projetos em algo para ser diferente. E claro,
atender as famílias, tá? Porque atender o autista é atender a família em conjunto, porque uma vez o diagnóstico ali comprovando o autismo, é a família toda que precisa de apoio. Então a gente sabe que acontece muito pais, né? O pai, vamos dizer assim, abandonar a família e a gente não aceitar isso, e a gente sabe o porquê que isso acontece. Tem muito a ver com o trabalho, com o cansaço mental, e a gente sabe a relação de uma mãe com seu filho é diferente, né? Dificilmente uma mãe vai abandonar seu filho. Então nós estamos também trabalhando nesse sentido, dar a condição para esse pai não abandonar. A gente não estamos defendendo aqui os pais que abandonaram. O que nós estamos defendendo é o que a gente pode fazer para isso não acontecer mais, porque nós não queremos condenar, não queremos julgar, nós queremos mudar a realidade. E esse trabalho a gente faz. Então a gente percebe que existe muitos avanços, sim, tá? Pequenos ainda. Mas, claro, queremos trazer, com o passar do tempo, algo que vai fazer essas mudanças e esse crescimento. E para isso a gente, inclusive, criou um projeto que se chama As Cestas Mágicas de Natal. Natal é uma época maravilhosa do ano, acho que todo mundo gosta. Então a gente entrega para estas famílias, né, que estão em vulnerabilidade social, uma ceia de Natal ali dentro dessa caixa, onde eles vão preparar a sua ceia e junto uma ave natalina. Então esse ano a gente atendeu nas 2 últimas edições 500 famílias, e esse ano a gente quer atender a 1000 famílias. E a gente tem conversado com diversas empresas, diversos empresários, eles estão comprando a ideia, estão nos ajudando, e a própria população como toda ela pode fazer parte comprando a cesta. Ela vai acessar lá o nosso site, as nossas redes sociais, vai clicar no link lá e comprar a cesta. Ela pode comprar 1, 2, quantas cestas quiser, ou às vezes ela não tem condição de comprar uma cesta, mas ela pode comprar uma cota dessa cesta. O valor de cada cesta é R$150, cada cota é 50, então elas podem acessar isso e fazerem parte desse projeto junto conosco. E vocês que fazem a entrega das cestas? Nós fazemos as entregas das cestas para as famílias que são selecionadas, que se inscrevem para receber os produtos. Sim, a gente vai deixar o site, todas as redes sociais para poder, quem quiser entrar em contato. E agora nós falamos dos avanços e os planos para o futuro. O que ainda tem por vir aí nos planejamentos? Nós temos diversos projetos que estão em andamento, outros estão sendo construídos, mas nós temos algo que vai mudar a forma de trabalhar o autismo como um todo, né? Que é a criação do nosso Centro de Desenvolvimento para o Autismo. Nós vamos construir até 2030, nós vamos trazer esse projeto aqui para Blumenau, e ele vai se tornar o maior centro do Brasil nesse trabalho do autismo. Ali dentro nós não vamos trabalhar apenas a terapia do autista. A gente percebe que toda vez que se fala numa casa autista, num centro de tratamento, se fala muito na terapia do autista. Mas se esquece que existe toda uma família por trás disso. Então ali nós vamos trabalhar a terapia do autista, a família, como a família vai trabalhar e aplicar essas terapias fora do ambiente clínico, porque o ambiente clínico é 1, 2, 3 horas por dia no máximo vai acontecer, mas existe toda uma outra rotina, em casa, escola, banho, essa rotina também precisa ser trabalhada. Então nós vamos preparar esses pais justamente para que eles possam fazer parte dessa rotina. Nós vamos trabalhar para que esses autistas que possam ir para o mercado de trabalho, que possam ter uma autonomia, sejam preparados para estar no mercado de trabalho. As próprias famílias nós queremos ajudar, nós queremos tirar as famílias dessa onda de ser vítimas, de apenas pedir por ajuda e fazerem parte dessa construção. Então nós vamos treiná-la, nós vamos dar capacitação lá dentro, nós vamos mostrar que elas podem empreender, porque muitas delas têm essa capacidade, então nós vamos criar diversos projetos ali dentro, nós vamos ter toda a parte de medicina, a parte odontológica, a parte do lazer, né, que é muito importante. Muitas vezes o autista ele fica de lado na hora do lazer por falta de conhecimento. Então nós vamos trazer isso. Nós queremos treinar a população como um todo para que ela possa fazer parte. Então esse projeto ele vai ser
o ponto diferencial do trabalho autista antes e depois do Instituto. Vai ser algo muito grandioso, envolve valores grandes, né, espaço grande, mas hoje eu tenho a certeza que isso vai acontecer, né? Tenho essa certeza porque eu percebo o quanto as pessoas estão se engajando e quanto é necessário, né? Isso é uma questão muito necessária. A gente vê hoje o próprio shopping aqui em Blumenau nos chamando para parcerias, né? Porque eles entenderam que precisam ser mais inclusivos. Então as empresas, o comércio estão se preparando para receber esse autista no seu local, né? De uma forma com mais qualidade. Então esse é o nosso grande projeto. Eu digo que a hora que eu realizar essa construção estiver de pé, eu acho que eu cumpri minha missão, né? E aí dali para frente é seguir, claro, para que isso sempre continue. E a ideia é levar o Instituto para outras cidades, um modelo diferente de gestão. A gente trabalha uma gestão profissional, a gente entende que precisa trabalhar com pessoas que fazem parte do mundo autista, mas que são capacitadas nessa questão de gestão, porque as ONGs hoje, do jeito que estão trabalhando, no nosso ver, não funciona mais, né? O pedir doação, as empresas estão saturadas, a gente conversa com o empresário e é a mesma resposta. Eu recebo todo dia um pedido de doação, todo dia tem alguém pedindo alguma coisa. Então, e aí acaba afugentando, né, esses empresários, porque se ele dá para um e não pode dar para outro, aí fica. Então o que eles querem é projetos. E eu sempre digo, existe muito dinheiro na mesa para projeto do terceiro setor. O que falta são bons projetos, tá? Dinheiro não falta. Falta projeto. E nós queremos ajudar as outras ONGs dentro disso, mostrar para elas que nós não somos concorrentes, somos parceiros. A ideia é juntar isso, criar uma força muito grande, porque hoje nós estamos falando do autismo, mas a gente já falou por muitos anos sobre a questão da síndrome de Down. Ontem nós estávamos em reunião aqui com a presidente da Blue, que é da epilepsia, né? Então a gente sabe que existem diversas necessidades, então a gente quer se juntar e criar essa onda. Para todo mundo ganhar força, né? Exatamente. Então vamos falar das parcerias. Como ser um parceiro do Instituto? Quem se interessar, quiser ajudar, como faz? É simples, vamos dizer assim, né? A gente sempre fala que a primeira parte, o primeiro passo é nos conhecer, né? É entender se aquele projeto do Instituto, se aquilo que o Instituto está construindo faz sentido para essa pessoa, para essa empresa, se está alinhada com a missão dela, com a visão dela, com os valores dela. E a partir desse momento que eles entendem que sim, faz total sentido, a gente começa a trabalhar onde essa empresa pode se encaixar para ser uma investidora, para ela fazer parte do nosso kit de boas-vindas, para ela entregar algum produto dela que vai ajudar esse autista ou essa família, né, para trabalhar, para ter uma qualidade de vida. Essas empresas podem nos procurar dentro do nosso site do Instituto Vinícius Zian. Tem lá uma aba de como se tornar um parceiro, conhecer mais o Instituto. Nas nossas redes sociais eles podem nos chamar, tanto empresários como pessoas físicas que de alguma forma podem ser voluntários também do Instituto. Eles podem nos procurar lá. Todos serão muito bem-vindos. Toda ajuda, a gente entende, qualquer tipo de ajuda, ela é muito bem-vinda. Rodrigo, parabéns pelo teu trabalho aqui no Instituto e de todos, né, colaboradores. Nós conversamos com o Rodrigo Gonçalves, que é presidente do Instituto Vinícius Zian. A TVL Cidadã fica por aqui. Até a próxima.